Olá, irmãos, graça e paz. Vamos dar início a mais uma célula abençoada para a glória de Deus. Estamos entrando aí no mês de julho, né, a primeira semana de julho, a nossa célula. Espero que Deus venha falar com você através dessa ministração, em nome de Jesus, tá bom? Para iniciarmos, vamos orar. Tu ora aí, por favor. Amém. Vamos lá. Mais uma vez, graça e paz a você e a todos os seus. E que a sua mente e o seu coração e mais essa ministração seja terra fértil. Amém? Em nome de Jesus. Senhor, meu Pai, muito obrigada, Senhor, por mais esse dia, Senhor, pelas tuas misericórdias que já se renovaram, Senhor, sobre a vida, sobre as nossas vidas, Senhor. Pai, cuida, Senhor, de todo este momento, Senhor, daquele, daquela, Senhor, que está tirando um tempo, Senhor, para ser ministrado por Ti, Senhor, para ser alimentado pelo Senhor, Pai, através dessa célula, Senhor, e que sejamos, Pai, canal de bênção, Senhor, nessa hora, Senhor, que sejamos canal limpo, Pai, que possamos, Senhor, transmitir a Tua palavra, Senhor, a todos os quantos vão ouvir, Papai. Senhor, ministra, Senhor, de uma forma poderosa, Senhor, de uma forma que nós não temos, Senhor Deus, autoridade, Senhor, para poder ministrar, Senhor, se não for na autoridade do Teu nome, meu Deus. Pai, cuida, Senhor, de cada um, Senhor, cerca, Senhor, a cada lar, Senhor. Pai, que todo pensamento contrário, Senhor, que todo pensamento vago, Senhor, ou qualquer inquietação, Senhor, de mente e de corpo, Senhor, que bate em retirada nessa hora, em Teu nome, Senhor, é o que nós te pedimos e desde já, Senhor, te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, nós temos nosso quebra-gelo, uma perguntinha, na verdade são duas, né? Uma decorrente da outra. E aí a sugestão que eu dou para vocês, se vocês estiverem assistindo em família, a partir de que vocês ouvirem a pergunta, pause o vídeo, interage entre vocês aí na casa, né? Onde vocês estiverem. E depois que todos interagirem, responderem, né, que isso também a gente crê que é um momento edificante, aí vocês dão continuidade ao vídeo, tá bom? Então a pergunta é: conte qual dos seus aniversários traz melhores memórias para você e aí, por quê? O que tu diz aí? Eu não sei, não. Pensei que eu não lembrei. Não lembrou, né? Bom, eu não tenho lembranças de muitos aniversários, que eu não tive, minha família não teve a oportunidade de fazer tantos assim. Mas um mais recente, assim, que eu me recordo, foi uma festa de aniversário que eu ganhei de presente de 30 anos de idade. Aí, de repente, 30. Aí eu recebi essa festa do meu esposo e me veio à memória agora. Foi algo muito bacana, foi muito gratificante, porque até então eu nunca tive uma festa. E até me emociona um pouco, até naquela época, né? E o Senhor, Ele me proporcionou isso, então me traz ótimas lembranças. Por quê? Por quê? Já tá tudo por quê, né? Então, continuando aqui, nosso roteiro diz, né, sobre a nossa ação social. A gente vive nesse contexto pandêmico, difícil, muitas famílias necessitando, ao qual a gente vem falando constantemente, e é uma verdade, infelizmente ela permanece, prevalece a necessidade de muitas famílias de não terem sequer o que comer no seu dia, às vezes se entra em desespero, pensa em coisas ruins, né? Nós sabemos que Deus é um Deus misericordioso, né? Que Ele provém o alimento, né? Que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, né? Que nós possamos ajudar, né, os nossos irmãos, que nós possamos ser, né, disponíveis aos necessitados, tá, irmãos? Então, peço que vocês, de coração, que vocês doem, mesmo que se fale, mas eu só tenho, sei, 1 quilo de sal, que seja, irmão, doe 1 quilo de sal, 1 quilo de açúcar, ninguém está pedindo, assim, nada muito grande, né? Mas um pouquinho de cada um a gente consegue pelo menos ajudar uma família de 5, 7 pessoas, né? Quisera mais, né? O nosso intuito é
tentar atender a todos os necessitados, tá bom, irmãos? Verdade. Então, que Deus toque no seu coração nessa questão da nossa ação social. Se você não faz parte da nossa igreja, talvez você esteja vendo esse vídeo pela internet, e Deus tocou no seu coração, que você também procure uma instituição, ou uma igreja, uma instituição de caridade, né, que você possa ofertar também um alimento, né, que através da sua vida outras pessoas sejam abençoadas, né? E eu creio que Deus vai te abençoar grandemente, vai continuar te abençoando, né? Em nome de Jesus. Bom, e falando um pouquinho sobre isso, nessa questão de situações que está acontecendo hoje, entrando um pouquinho, né, na questão de pessoas necessitando de alimento, um pouquinho nessa linha que a gente vai entrar na nossa ministração de hoje, né? Nossa ministração de hoje, ela fala sobre o nosso tema, né? Reta final. E nós temos 2 textos bases para compartilhar com vocês. Gostaria que você estivesse abrindo aí na sua casa, que é o primeiro é Apocalipse 3, do 10 ao 11. Vou estar abrindo aqui também junto com vocês. Abre aqui o Lucas. Vamos estar abrindo aqui. Apocalipse 3:10, irmãos. Que vai falar o seguinte para nós. Olha. Que diz assim: visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei. Vamos lá de novo. Visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está por vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Um outro texto base é Lucas 18. Lucas 18, 8. 18:8, que vai dizer o seguinte: Eu lhes digo, ele lhes fará justiça, e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra. Amém. Bom, aí aqui, né, o nosso tema é falando de reta final. Bom, queria trazer um pouquinho assim o sentido figurado, né, para que todo mundo possa entender. Quando fala em reta final, quando falou nessa frase assim, eu entendi, vamos dizer assim, uma competição, né? Quando uma competição, eu não participei de muitos jogos na escola, essas coisas, mas quem já participou de campeonatos, essas coisas, entende do que eu estou falando. Que é uma preparação, não é mesmo? A gente tem toda uma preparação para o início, e ainda mais quando é um campeonato em etapas, vamos dizer assim. Aí tem toda a preparação para o seu início, aí tem uma pausa, aí vem o meio, e aí, enfim, chegamos na reta final, que é o nosso tema aqui hoje. E a reta final, ela é tão importante quanto o início, não é mesmo? Porque aí onde nós precisamos estar com mais vigor, mais energia, mais disposição, enfim, mais tudo que necessitamos para poder cruzar a linha de chegada, vamos dizer assim. Ou levantar a taça da vitória. E o porquê que eu estou falando tudo isso de reta final como no nosso texto? Porque hoje, irmãos, é nítido que estamos vivendo, que estamos entrando, né, em dias decisivos na história da humanidade. Nós temos visto a maldade se multiplicar de forma, como que eu posso dizer assim, não vou nem falar extraordinária, que dá até a impressão algo bonito, mas não é algo terrível. Sobrenatural. Na verdade, é natural. Sabe por quê que é natural? Porque tudo que vem acontecendo hoje é algo que já estava escrito para acontecer. Eu queria chamar a sua atenção um pouquinho sobre tudo que está acontecendo, que é a apostasia que fala em Mateus 24. E se você puder ir na sua casa, abra com a gente rapidinho, em Mateus 24, pequenos versículos, que você já vai entender tudo que está acontecendo hoje.
O que tem acontecido hoje? Nação contra nação, pais contra filhos, filhos contra pais, e eu digo contra, machucando, né, de forma brutal. Não, a gente não está falando de correção, não, aquela correção que um pai dá porque ama seu filho. A gente está falando de coisas brutais e chegam à morte. A gente fala de fome. Lembra que eu falei um pouquinho do início, né, do irmão falando sobre a ação social? A gente fala de fome, muitos lugares estão tendo fome, lugares já estão enfrentando sede também. Nós estamos hoje, que Deus tenha misericórdia de nós, mas que nós não venhamos a enfrentar também essa crise hídrica, que já está sendo falado por aí, né? Questão de energia, olha, vamos racionar. Quando a gente estava estudando aqui, para poder estar ministrando, eu estava lembrando de 2 filmes, não sei quantos de vocês já assistiram, não são filmes cristãos, mas passam um determinado entendimento, e olha o tanto de entendimento que me fez lembrar agora. Um deles se chama Mad Max, não sei quantos já assistiram, você se lembra desse filme? Guerra pela água, né? Pela água. Então o que acontece? O povo ele fica escravo, e aí me fez voltar a memória agora do Egito, que o pessoal saiu de um lugar onde não tinha mais recursos mínimos para poder viver e teve que ir para outro. E lá fizeram o quê? Tornaram-se escravos. E nesse filme, esse Mad Max, ele vai retratando um pouco isso. As pessoas totalmente sujas, porque não tem, né, água, a energia é escassa. Claro, porque uma coisa também chama a outra. Isso. E ali me fez lembrar desse filme agora, que eu falei, Senhor, tenha misericórdia de nós, para que nós não cheguemos a esse estágio. Mas Mateus 24, versículo, alguns, tá? Eu vou citar, o versículo 3, olha só, que diz o seguinte, tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram, dize-nos quando acontecerão estas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos. Aí a gente pula para o 10, olha. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. 12. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, compreende agora a reta final de tudo que estamos caminhando? Nós estamos caminhando para o fim dos tempos. Mas Jesus, aqui ainda nesse mesmo versículo, neste mesmo capítulo, ele ainda vai dizer assim, mas ainda não é o fim. Por isso que é a reta final. Nós temos que dar continuidade a tudo isso. Então, tudo isso que vai falando, né, muitos vêm comentando, olha, vai acabar. Ainda não é o fim. Essas coisas surgiriam como sinal antes de sua vinda. Então, eu não sei para você o que isso te causa, né? Falar, poxa, a gente já está chegando na reta final. O que isso te causa? Te causa alívio ou medo? Porque é algo que temos que pensar. Porque se te causa medo, meu irmão, se te causa medo, então é algo que você ainda tem que se ajeitar na vida, né? Ainda tem que se aprumar nos caminhos do Senhor, porque Ele vem e não demora. E a palavra aqui em Mateus 24 diz que ninguém saberá um dia. Aqui vai falando que uns se davam em casamento, outros aceitavam, ou seja, viviam uma vida normal quando veio. E isso na época do dilúvio, né? Foi o que ocorreu lá. Eles viviam uma vida normal, talvez como hoje, nós não sabemos. Ele veio. E aí? Estou preparada? Está preparado? Você está preparado para cruzar essa linha de chegada? É algo que eu fiquei, né, pensando. Falei, meu Deus. Podemos todos falar, Maranata, hora vem, Senhor Jesus? Ou falar, Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia. Eu preciso me aprumar nos teus caminhos. O roteiro continua dizendo que a Igreja de Cristo precisa estar preparada para enfrentar esses novos desafios, né? Foi o que a irmã Geisa acabou de falar aqui, né? Será que nós estamos preparados? Né? Porque o psicológico às vezes abala, né, irmãos? A gente
tem coisas nesse mundo, a gente às vezes se apega a coisas, né? A família, filhos, né? Que acho que é o que mais vai pesar a nós, né? Pensar, caramba, meu filho pequeno, meu neto pequeno, né? Enfim. Então a palavra de Deus diz que nada é nosso, né? Tudo nos foi dado como empréstimo. Nós somos mordomos de todas as coisas, né? E muitas pessoas acham que não, porque é meu filho, não meu neto, não, irmãos. Deus foi o Criador, né? Ele só nos proporcionou cuidar. A verdade é essa, né? E então, às vezes a gente se apega muito a essas coisas, né? O que vai ser? A pessoa não vive sem mim, eu não vivo sem ela, né? Então essas coisas às vezes na nossa cabeça nos confunde, mas é aí onde a gente tem que buscar forças no Senhor, na palavra, né? E buscar e que Deus diz, né? Que em um dos seus versículos que ainda que sua mãe e o seu pai te abandone, ele não te abandonará, né? Isso serve para mim, isso serve para ela, isso serve para você, isso serve para o seu filho, né? Ainda que um dos seus se vá, né? Deus, ele estará com você até a eternidade, né? E aí, continuando, o roteiro diz assim, é nadar contra a maré, ter uma mensagem de vida compatível com a pregada, né? E às vezes a gente falha nesse ponto, né? A gente fala muitas coisas, mas a gente não vive, né? Isso também é ruim, né? Isso quer dizer que a gente não está preparado. Cada discípulo, um testemunho fiel, né? A gente costuma dizer isso, que nós somos as cartas vivas, né? O Evangelho, né? São as cartas do Senhor e nós somos a continuação dessas cartas, né? Por quê? Porque a luz do Senhor reflete sobre nós, né? Nós temos que dar o testemunho. As pessoas têm que ver a nossa vida e elas entenderem que nós somos servos de Cristo e não a gente ficar levantando bandeira, né? Não sei, cada um pensa de uma maneira, né? Mas eu vejo muitas pessoas, assim, infelizmente, que aí se colocam com roupas cristãs, né? Bíblia embaixo do braço, mas que não tem bom testemunho, infelizmente, né? Então eu penso dessa maneira, talvez você pense diferente, mas eu acho que a gente não tem que se mostrar que eu sou. Não que seja errado, não é errado, né? Mas o ideal é que as pessoas enxerguem quem nós somos, porque quando as pessoas enxergam sem nós nos apresentarmos com algum aspecto, a gente sabe que nós estamos trilhando o caminho certo, né? Então, que nós sejamos testemunhas fiéis, né? Cada casa, uma célula. O roteiro diz aqui, né, que mesmo que sua casa não esteja rolando uma célula aí, né, toda semana, creio que agora está, né, para a glória de Deus, que agora ficou mais fácil nos nossos vídeos e tudo, mas que se outrora isso mudar e for algo diferente, que você continue tendo um estudo bíblico na sua casa, com a sua família, né, e um dia aí que caiba na agenda de todos, né, que cada casa seja uma célula. Mesmo porque, justamente, isso também é uma célula. Se denominar uma célula não é, olha, eu tenho que ter um nome, eu tenho que ter X daquela igreja lá, não. Sabe o que é uma célula? Uma célula é um grupo de pessoas com o propósito de ouvir a palavra, trocar experiências e ideias sobre a palavra. É verdade. Isso é um uma estudo, célula. né? Estudo. Pronto. Eu tenho 2, 3 pessoas lá, Geis. Eu tenho 4 pessoas. Já é uma célula, meu irmão. Verdade. Ali você já pode compartilhar da palavra de Deus, porque a própria palavra dele já diz que ele está com vocês. Porque onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu me farei presente. Então já é uma célula. Fico feliz. E aí, continuando, e as celebrações na igreja, verdadeiros encontros de poder, né? É isso que a gente tem que buscar a Deus. A gente às vezes está na igreja por entretenimento, porque é uma banda legal, né? Porque é um lugar que eu tenho um convívio com pessoas, ainda mais nesse tempo de pandemia, né? As pessoas não tem muitos lugares aí, talvez necessidade de ter afeto de pessoas, acabam indo para a igreja. Mas esse não é o propósito, né? O propósito da igreja é a gente adorar ao Senhor e posteriormente aprender da sua palavra. É prestar um culto racional a Deus, né? Claro que todas essas coisas, como o irmão falou, um afeto, um carinho, um abraço, embora com muito cuidado, né? Estamos na pandemia, você pode receber, mas entre com um objetivo.
é de prestar culto. E ainda que eu falei assim, nossa, mas olha, eu tô quebrada, eu só choro, não importa. Vinde a mim como estás. É assim que o Senhor quer, mas eu só tô chorando, Senhor, entregue a mim as suas lágrimas. Não é mesmo? É que a gente pensa assim, não, eu vou na igreja só quando eu estiver legal, bacana. Não vou hoje não, porque hoje eu não tô legal. Meu irmão, esse é o melhor dia para você ir. Porque talvez é nesses dias que o Senhor quer falar tremendamente com você. Esta é a hora da igreja. É para este tempo o Espírito Santo está sobre nós, né? Então nós não, embora muitas pessoas se desesperem, nós que temos o Espírito Santo de Deus, a gente já sabia, já está escrito na palavra que acontecerão essas coisas, né? No auge da história da humanidade será marcado pela volta gloriosa do Filho de Deus, o Rei dos Reis, que virá buscar uma igreja madura, né? Não uma igreja verde, é uma igreja madura. Uma noiva preparada para ser sua esposa e com ela governar a partir de Jerusalém. Este é o teu tempo. Você foi preparado para esta hora. Não fraqueje, não desanime. Siga em frente, não olhe para trás. Seu futuro é glorioso, seu destino é eterno. Essa é a promessa do Senhor para nossas vidas, né? Deus, ele não nos prometeu que nós aceitamos Ele como Senhor e Salvador, que nós iríamos ter saúde, que não ia ficar enfermo, que nós não ia passarmos dificuldades financeiras, psicológicas, entre outras coisas. Não foi essa a promessa. A promessa foi a vida eterna. Tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Né? Eu venci o mundo, ele fala para nós, né? Então, a coroa, o prêmio maior é a salvação, irmãos. Salvação, se a gente for pegar lá nos livros, né, do Novo Testamento, diversas vezes falam sobre todos os apóstolos, o sacrifício que eles fizeram por não negar o nome de Cristo, né? Claro que nenhuma dessas coisas é pecado. Ser rico não é pecado, ter saúde não é pecado, orar por saúde também não é. Deus, ele é um Deus de graça, ele derrama a sua graça sobre nossas vidas. Nós podemos ter todas essas coisas. O que a gente não pode? Buscar a Deus por essas coisas apenas, né? Nós temos que buscar a Deus porque ele já fez o sacrifício na cruz, Jesus fez o sacrifício na cruz por nós, né? E pelo seu sangue derramado, nós fomos justificados, né? Porque somos pecadores, mas pelo sangue de Jesus nós somos justificados. E através do sangue de Jesus e da nossa aceitação e a nossa retidão é que nós receberemos a coroa no final, né? Amém. Como ele falou aqui, e acredito que talvez você entendeu o encaixe do que eu falei também no início, de uma preparação. Como ele falou, Cristo vem para buscar uma igreja madura. E como nós amadurecemos? Quando nós passamos por várias fases das nossas vidas. E essa que o mundo inteiro está vivendo hoje é uma fase. Porque como ele falou, ainda não é o fim, então vai passar. Então, aqui como foi falado que a igreja ela ajuda muito neste tempo. Como? Porque a igreja já sabe do que vai ocorrer. Ela já tinha o entendimento de tudo que vai ocorrer. Então cabe a nós sermos também o socorro em palavra de Cristo para as outras pessoas que não entendem isso. Então nós somos o suporte. Por isso que tudo foi falado aqui, não desanime, continue. Porque assim como nós da igreja estamos caminhando para esta reta final, nós vamos auxiliar outros a falar, vem também. Verdade. Né? Como? Levando a palavra, ministrando, discipulando, evangelizando, fazendo tudo que a palavra nos instrui a fazer. Então nós somos literalmente carta viva nesse tempo. E se nós não, como que eu posso dizer, mantermos a calma perante tudo isso, tudo já está um caos. Então nós temos que levar a paz onde tem o caos. E não deixar o caos vir e acabar com a nossa paz. E não a paz que o mundo dá, né? Não é a paz que o mundo dá, verdade. É a paz que o Senhor dá, que transcende todo entendimento. Verdade. Amém. Bom, meu irmão, que você possa ter sido ministrado, assim como nós fomos aqui. Nós sempre somos ministrados de alguma forma, alguma coisa nos chama mais atenção e nos faz pensar e repensar sobre a nossa vida com Cristo. Então, que você possa ter absorvido tudo isso. Você tem a oportunidade de pausar o vídeo quantas vezes você quiser, refletir, ver várias vezes que você quiser, e assim o faça. Amém? Então vamos orar para estar encerrando. Curve sua cabeça aí na sua casa, se você puder, e ore conosco.
Senhor, meu Deus, Pai, obrigada, Senhor, por essa palavra, Senhor, uma palavra, Senhor, que nos faz relembrar, Senhor, que a Tua vinda, Senhor, já está às portas, Senhor, e que possamos, Senhor, ser aprovados, Senhor, sermos servos aprovados, Senhor, possamos, Senhor, ser essa igreja, Senhor, madura, que o Senhor fala que o Senhor já disse que vem buscar, Senhor. Pai, uma igreja, Senhor, que já entendeu, Senhor, tudo isso, Senhor, e que continua, Senhor, neste caminho, Senhor, que persevera, Senhor, na fé, Senhor, na esperança, Senhor, e na certeza, Senhor, de que dias melhores, Senhor, estão por vir, Senhor, mas não nessa pátria, Senhor, mas sim no Teu reino, papai, porque lá, Senhor, não haverá choro, Senhor, não haverá fome, Senhor, não haverá falta de energia, Senhor, não haverá falta de água, Senhor, não haverá falta de nada, Senhor, porque a Tua presença está lá, Senhor, então tudo nos será suprido, papai, Senhor, e que possamos, Senhor, a cada dia nos fortalecer no Senhor, porque é o Senhor quem nos dá força, Senhor, para continuar essa caminhada, Senhor, e atravessarmos, Senhor, essa linha de chegada e termos a nossa vitória. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe. Até a próxima. Deus te abençoe, irmãos.